Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, dando prosseguimento à leitura do nosso livro, Anotações de Processo Civil, nós vamos dar início agora à última parte, ao último tópico da quarta parte do livro, que trata sobre a tutela jurisdicional executiva. Nós já abordamos todos os procedimentos comuns, todos os procedimentos ordinários para a satisfação das obrigações de entrega de coisa, fazer e não fazer, bem como a de pagar a quantia, seja pelo processo autônomo de execução, título executivo extrajudicial, seja pelo cumprimento de sentença, título executivo judicial. Agora nós vamos dar início ao último tópico, como eu havia adiantado, que trata dos procedimentos executivos especiais. E o primeiro que nós veremos, como está destacado na tela aí, é a execução contra a Fazenda Pública. Vamos começar pelos seus fundamentos constitucionais. A Fazenda Pública, conceito esse relativo às entidades de direito público interno, como a União, os estados, municípios, Distrito Federal e territórios, além de suas autarquias e fundações, cujos bens estejam sujeitos ao regime de direito público, então autarquia, direito público, fundação de direito público, tanto pode ser credora como devedora. Na primeira hipótese, Fazenda Pública como credora, a cobrança de seus créditos segue o lineamento da execução fiscal, traçado pela Lei 6.830 de 1980. Quando, todavia, se tratar de débito da Fazenda Pública, a execução se dará pelas regras dos artigos 534, 535 e 910. Em regra, os bens públicos não podem ser alienados. Por isso, se existe um crédito contra a Fazenda Pública, em princípio desaparece a responsabilidade patrimonial prevista no artigo 789, sendo impossível ao credor utilizar o procedimento da execução por quantia certa contra devedor solvente, que pressupõe a possibilidade de constrição judicial dos bens do devedor que integrem seu patrimônio para fins de satisfação do crédito. Mesmo nos casos em que bens públicos possam vir a ser alienados, a forma de sua transmissão será regulada por lei, ficando impedida a penhora, modalidade, portanto, de constrição judicial. Além disso, a ordem constitucional parte da premissa de que, se existe uma condenação judicial já eficaz contra o poder público, cabe a este, ao poder público, dar cumprimento à decisão, devendo apenas respeitar a ordem de preferência entre os diversos credores, sem chicanas ou procrastinações que serão adiante examinadas. Essa premissa, inspirada nos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, e lamentavelmente muitas vezes desmentida na prática, é o fundamento constitucional maior para a não submissão da Fazenda Pública à execução monetária comum. Por essas razões, a execução contra a Fazenda Pública tem um regime especial,
distanciando-se das regras estabelecidas para as outras modalidades de execução. Apenas as dívidas pecuniárias, excetuadas as de pequeno valor, são executadas pelo regime especial, sendo as outras espécies de obrigações executadas pelos meios respectivos: execução para entrega de coisa, execução de obrigação de fazer e a execução da obrigação de não fazer, tutelada nos artigos 497 e 498, etc. O pagamento em via judicial dos débitos da Fazenda Pública está previsto no artigo 100 da Constituição Federal, no qual está estipulado que só poderá ser efetuado na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Trata-se de princípio inafastável, sendo vedado qualquer favorecimento. Sequestro. Se porventura algum credor for preterido no seu direito de preferência, seja porque a Fazenda Pública tenha efetuado o pagamento posteriormente apresentado, seja porque não tinha incluído ou cancelou a dotação orçamentária, a quantia necessária para a satisfação do crédito preterido poderá ser sequestrada, desde que o credor o requeira, como se vê do parágrafo 6º do artigo 100 da Constituição Federal. Conforme já decidiu o STF, o sequestro tem por objeto recursos da Fazenda Pública infratora e não necessariamente o numerário recebido pelo credor fora da ordem de precatório, de precedência. O sequestro também cabe quando a Fazenda Pública deixa de proceder à alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito. Parágrafo 6º do mesmo artigo 100 da Constituição Federal, com a redação que lhe foi atribuído pela Emenda Constitucional 62 de 2009. Ademais, o sequestro é ainda admissível na hipótese de não pagamento no momento oportuno das prestações objeto do parcelamento previsto no artigo 78 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O sequestro é providência de natureza executiva e não meramente cautelar. Constitui uma exceção constitucional à diretriz constitucional da impenhorabilidade dos bens públicos. Os créditos de natureza alimentar. Os créditos de natureza alimentar, que aparecem como exceção no artigo 100 da Constituição Federal, também estão sujeitos à inclusão em precatórios e à ordem cronológica de sua apresentação. Apenas têm eles preferência de pagamento em relação aos que não tenham natureza alimentar. Formam-se, portanto, diferentes ordens de pagamento das dívidas da Fazenda Pública. Uma de natureza alimentar, com uma subdivisão interna, que tem prioridade, mas cujos créditos respeitam a ordem cronológica, e outra para os demais créditos, logicamente também respeitando a ordem cronológica de apresentação. Nesse sentido, o enunciado de número 144 da súmula de jurisprudência dominante do STJ prevê, aspas, os créditos de natureza alimentícia gozam de preferência, desvinculados os precatórios da ordem cronológica dos créditos de natureza diversa. Ainda mais explícita a esse respeito é o enunciado de número 655 da súmula de jurisprudência predominante do STF. A exceção prevista no artigo 100, caput da Constituição Federal, em favor dos créditos de natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenação de outra natureza, logo de natureza não alimentícia. Mediante a nova redação que deu ao parágrafo 2º desse artigo 100 da Constituição Federal, a Emenda Constitucional de número 62 de 2009, mencionada ainda há pouco, criou ainda, no âmbito dos créditos de natureza alimentar, uma categoria ainda mais específica, com preferência inclusive sobre os demais créditos alimentares. Trata-se dos créditos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 anos de idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave na forma da lei, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei como crédito de pequeno valor. Essa parcela do crédito entrará numa ordem de pagamento própria preferencial. O resto de tal crédito
entrará na ordem de pagamento dos créditos alimentares em geral. Enfim, existem 3 ordens distintas. Em primeiro lugar, a dos créditos alimentares de titulares com mais de 60 anos ou com doenças graves nos limites acima destacados. Segunda ordem de preferência é a dos créditos alimentares em geral, sem ser aqui se enquadra na primeira hipótese, portanto, os créditos alimentares dos que têm menos de 60 anos e não possuem doença grave. E a terceira ordem cronológica é a dos demais créditos. A Constituição Federal veicula, desde a Emenda Constitucional número 30 de 2000, um elenco de possíveis créditos alimentícios contra a Fazenda. É o que consta do parágrafo 1º do artigo 100. Tem prevalecido o entendimento de que esse elenco é meramente exemplificativo. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos, que o próximo tópico é um pouco espinhoso. Nós trataremos, a partir do próximo vídeo, do momento de pagamento e a atualização monetária, para com isso darmos prosseguimento ao procedimento especial da execução contra a Fazenda Pública. Tá certo? Bom, meus amigos, então é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.